O direito na sala de aula. Especialistas debatem de forma didática conteúdos jurídicos. Professores e alunos têm um encontro marcado. Saber Direito de segunda a sexta, 8 da manhã e 11h30 da noite. Conhecimento é essencial. Olá, você acompanha na edição de hoje a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a aplicação das medidas cautelares do CPP, Código de Processo Penal, a parlamentares. Foram quase 13 horas de julgamento, um dos mais longos da história do tribunal. O direito ao governo honesto constitui uma prerrogativa insuprimível, inalienável da cidadania. Nós estamos cassando o mandato do parlamentar sem fundamento constitucional, sem fundamento legal. É inadmissível. O que não se pode é ter um projeto de país fundado na desonestidade, no achaque, no desvio de dinheiro público. Contra uma decisão judicial cabem recursos, mas não cabem desacatos, não cabem observâncias. Você vai ver agora a repercussão deste julgamento. Conheça os artigos da Constituição Federal e do CPP que tratam sobre o tema e ainda quais são as medidas cautelares diversas da prisão. Tudo isso no grande julgamento do STF, que já está no ar. Está discutindo se pessoas que foram democraticamente eleitas pelo povo, segundo o processo eleitoral regular, devem ou não sofrer restrições no desempenho das suas funções. O Supremo, nessa oportunidade, reafirmou a Constituição, até porque ele decidiu e confirmou que tem legitimidade para aplicar medidas cautelares a quem quer que seja, nesse caso, contra parlamentar. Nesses casos, a Casa tem a legitimidade, tem a autonomia para identificar o que ela considera que atinge diretamente ou indiretamente o exercício do mandato parlamentar e resolver sobre isso. A decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal foi durante o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada em maio do ano passado pelos partidos políticos PP, PSC e SD. As legendas pediam interpretação conforme a Constituição Federal para que as medidas cautelares impostas aos parlamentares fossem submetidas à deliberação da Casa Legislativa. O que a ação direta visa, na verdade, é uma interpretação conforme para que, na hipótese de uma medida cautelar que impeça o exercício da atividade parlamentar do congressista, ela seja apreciada também no prazo de 24 horas, assim como estabelece o artigo 53, parágrafo 2º, e aí o Congresso Nacional, a casa respectiva, vai decidir se mantém a decisão ou não. A deliberação da respectiva Casa Legislativa para o aval final sobre a decisão da Justiça é o mesmo trâmite usado para as prisões de parlamentares, que só podem ocorrer em caso de flagrante em crime inafiançável. Eles também contam com outras garantias constitucionais. São as imunidades parlamentares, que estão previstas nos artigos 53 a 56 da Constituição Federal. Este consultor legislativo do Senado explica que elas asseguram ampla liberdade, autonomia e independência no exercício das funções parlamentares. Os parlamentares têm diversas imunidades, que nós chamamos de materiais e formais, né? As imunidades materiais, especialmente, são aquelas de proferir suas palavras, seus votos, suas opiniões de modo livre. As imunidades formais são relacionadas à prisão, ao processo penal dos parlamentares, que somente podem ser julgados no Supremo Tribunal Federal, o foro prerrogativa de função, não podem ser presos, como nós comentamos, salvo no caso de flagrante por crime inafiançável. E esses institutos, essas prerrogativas, eu sempre gosto de frisar isso, não são privilégios das pessoas físicas que ocupam esse cargo. Eles são, na verdade, proteções ao mandato e à vontade do eleitor que escolheu aquelas pessoas. Não é simplesmente como um favor, uma benesse, um privilégio dos parlamentares, mas uma proteção do Poder Legislativo. Mas é bom lembrar que, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, não são todas as medidas cautelares que deverão ser apreciadas pela respectiva Casa Legislativa.
apenas aquelas que interfiram direta ou indiretamente no mandato do parlamentar, como, por exemplo, o afastamento da função política de um deputado ou senador. O advogado especialista em direito penal e processo penal explica que os artigos 312 e 319 do CPP tratam da prisão preventiva e das medidas cautelares. Ele elenca as diferenças e as finalidades de cada um dos artigos. O artigo 312 e o artigo 319, na verdade, são artigos do Código de Processo Penal, sendo que no 312 fala exatamente sobre a prisão preventiva, na hipótese em que é conveniente para a instrução criminal ou que o agente ou o réu mesmo está coagindo testemunha na hipótese de conveniência da instrução criminal, o juiz pode determinar a prisão preventiva. Já o 319 traz outras hipóteses diversas da prisão, entre elas monitoramento eletrônico, a obrigação de prestar informações do juiz das atividades, se recolher à residência no período noturno, entre outras também que são elencadas no Código. Essas do 319 são apenas exemplificativas, não é um rol taxativo, e à medida que o juiz, no caso concreto, entender que é necessário uma medida atípica, ou seja, aquela que não é regulada na lei, ele tem essa legitimidade e ele pode fixar uma diversa da prisão, como no caso aconteceu nesse precedente, em que se determinou o recolhimento do passaporte. Não tem essa hipótese prevista na lei, mas o juiz está autorizado a determinar medidas cautelares atípicas que não é prevista no Código. A decisão do Supremo teve influência direta no mandato de um senador, que tinha sido afastado das atividades por decisão da primeira turma do STF em setembro, depois que a ação sobre as medidas cautelares foi julgada em outubro pelo plenário do STF. O caso do político foi remetido para o aval do Congresso Nacional. E o Senado, então, decidiu revogar as medidas cautelares impostas pelo Supremo ao senador. Então é até possível que uma eventual medida aplicada pelo Supremo seja tida como necessária pelo Congresso, mas dependerá dessa avaliação parlamentar, essa avaliação do Poder Legislativo. Esse caso, ele ilustra muito bem uma situação em que há um diálogo entre os poderes, e em que a palavra do Supremo é uma componente da situação final que vai se configurar. Para o advogado, ao submeter a decisão ao crivo da respectiva Casa Legislativa, o plenário do Supremo levou em conta o artigo 2º da Constituição Federal de 88. Esse artigo prevê que os três poderes da República são independentes e harmônicos entre si. Ou seja, há muito mais uma situação de concertação e diálogo entre os poderes do que propriamente uma última palavra, uma condenação sem recurso ou uma absolvição irremediável, digamos assim. O consultor legislativo do Senado avalia que a decisão do Supremo não deixa mais dúvidas sobre a matéria. Ele acredita que existia um silêncio da Constituição Federal sobre a medida cautelar aos parlamentares. A decisão foi importante porque ela pacificou um ponto omisso na Constituição. A Constituição não trazia expressamente regras ou princípios sobre medidas cautelares aplicadas a parlamentares. O Supremo se enfrentou com uma questão nesse julgado se um dispositivo constitucional que trata de prisão em flagrante de parlamentares poderia ser extensivo, uma proteção constitucional desse dispositivo extensivo a outras medidas cautelares que expressamente não estão previstas no texto. Após o intervalo, tem os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Várias interpretações jurídicas sobre o mesmo tema, a aplicação das medidas cautelares do CPP aos parlamentares, à luz do que determina a Constituição Federal de 88. Voltamos já. Estamos de volta com o programa que apresenta hoje a decisão em que o plenário do Supremo Tribunal Federal determinou a aplicação das medidas cautelares previstas no CPP, o Código de Processo Penal, aos parlamentares. Mas, de acordo com a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, as medidas cautelares que deverão ser apreciadas pela respectiva Casa Legislativa são apenas aquelas que impliquem no afastamento do mandato ou dificultem o exercício da função. Foi um dos julgamentos mais longos da história do tribunal. A sessão começou às 9 horas da manhã, contou com 3 intervalos e o julgamento só foi concluído às 10 horas da noite.
O primeiro a votar na ação direta de inconstitucionalidade 5.526 foi o relator, ministro Edson Fachin. Ele foi contra a necessidade do aval do Congresso Nacional para o afastamento de um parlamentar. Levou em conta o princípio da isonomia de todas as pessoas perante a lei e o princípio republicano, que impede o tratamento privilegiado às autoridades. É nesse sentido que importa perquirir em que norma derrogatória do direito comum estaria a proibição constitucional expressa que afastaria o princípio republicano, que impõe a todos o dever de observância e submissão às leis do país. Na mesma direção, a pretensão exposta na inicial pretende, a rigor, ao fim e ao cabo, estender regras constitucionais que regulam hipóteses diversas das medidas cautelares penais, o que contrasta com a necessária interpretação restritiva que se deve dar em razão do princípio republicano e aos óbices constitucionais impostos à sujeição igualitária de todas as regras penais e processuais penais. E na sequência, quem votou foi o ministro Alexandre de Moraes, que abriu a divergência. Na avaliação dele, o Supremo não pode impor nenhuma medida cautelar a parlamentares, uma vez que as cautelares são alternativas à prisão. E o congressista, segundo a Constituição Federal de 88, não pode ser preso preventivamente. Não vejo como poder tratar uma das garantias mais estruturais da separação de poderes, garantia das imunidades que cada um dos poderes tem e foi dado ao legislador, foi dado pelo legislador constituinte e colocado como cláusula pétrea no artigo 60, não vejo como tratar isso simplesmente em virtude dos lamentáveis, e são absolutamente lamentáveis, fatos que vêm ocorrendo no parlamento brasileiro. No entendimento do ministro Roberto Barroso, o atual momento vivido pelo país exige uma interpretação da Constituição mais rígida em relação aos parlamentares. Há uma imensa demanda na sociedade brasileira por integridade, por idealismo, por patriotismo. Nós somos um país que se perdeu na história e que está em busca de reencontrar o seu próprio rumo. Não se trata, em todas as vênias de quem pensa diferente, de uma questão política que esteja em discussão aqui. É uma questão prévia às escolhas políticas. É possível conceber um país, é possível conceber um projeto de país liberal, conservador, progressista, há lugar para todos na democracia. O que não se pode é ter um projeto de país fundado na desonestidade, no achaque, no desvio de dinheiro público. O que aconteceu no Brasil, e nós estamos enfrentando aqui em muitos outros casos, foi a naturalização das coisas erradas. Aos poucos, o errado passou a parecer certo. A ministra Rosa Weber foi a quarta a votar. Ela defendeu a aplicação das medidas cautelares aos parlamentares e não enxerga necessidade de aval do Congresso. O artigo 53, parágrafo 2º da nossa Constituição define as balizas dentro das quais pode ser efetuada a prisão de titular em exercício de mandato eletivo, não cabendo, na minha visão, presente em especial o princípio republicano, emprestar-lhe interpretação ampliativa de modo a alcançar medidas cautelares diversas da prisão, notadamente menos gravosas, e cuja finalidade está atrelada à preservação do regular andamento da investigação e do processo. O ministro Luiz Fux seguiu a mesma linha e entendeu que as medidas são necessárias e previstas no Código de Processo Penal. Nesse vácuo, nesse intervalo entre a investigação e a denúncia, funciona o Poder Judiciário e, no exercício do seu poder-dever, pode, digamos assim, aplicar
as medidas cautelares que entender cabíveis diante do periculo mora e do fumus boniuris, sem a necessidade de submetê-las ao Parlamento, que terá a oportunidade de sustar ação penal posteriormente ao oferecimento da denúncia. O ministro Dias Toffoli defendeu mais rigor na aplicação das medidas. Entendeu que, se aplicadas, elas devem ser submetidas ao crivo da respectiva Casa Legislativa em até 24 horas. Nós estamos cassando o mandato do parlamentar, sem fundamento constitucional, sem fundamento legal. É inadmissível. Ora, se a Casa Legislativa pode sustar o andamento da própria ação penal instaurada após o recebimento da denúncia, sustando por via de consequência os efeitos da medida cautelar pessoal a ela vinculada, há que se reconhecer implicitamente sua prerrogativa de também suspender medida cautelar pessoal antes mesmo da formação da opinião delicti pelo Ministério Público. Os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski também seguiram a divergência. Eles entenderam que a aplicação das medidas cautelares só é possível com autorização do Congresso Nacional. Eu penso, senhor presidente, que é desnecessário lembrar que decisões parlamentares que sejam inspiradas por sentimentos meramente corporativos ou que deixem de observar o princípio da moralidade, expressamente referida no artigo 37 da Constituição Federal, certamente serão recebidas com enorme perplexidade por parte da sociedade. Razão pela qual afigura-se, a meu ver, de bom alvitre, manter a aposta do legislador constitucional originário nos mecanismos de freios e contrapesos por ele idealizados. A mim me parece que, inclusive, nesses tempos bicudos em que nós estamos vivendo, recomenda-se uma interpretação, tanto quanto possível, ortodoxa, até porque o Constituinte não deixou dúvida em relação a isto. E se nós nos permitirmos a aplicação das cláusulas do artigo 319 naquilo que envolve a atividade parlamentar, nós vamos permitir, certamente, a aplicação da prisão provisória. E vamos arrostar, então, a literalidade do texto constitucional. A partir daí, o plenário do Supremo se dividiu, com votos favoráveis e contrários à aplicação das medidas cautelares aos congressistas e ao crivo do Congresso Nacional sobre as medidas. Não se aplica qualquer das medidas do 319, que são medidas pessoais de constrição a deputados e senadores. Se não concebesse assim, claro que concluiria que, sendo uma medida prevista no 319 substitutiva da prisão, caberia, de qualquer forma, submeter o ato à casa aqui integrado parlamentar. Não entra na minha cabeça que um deputado ou um senador não possa viajar, né? E tenha que entregar também um passaporte, né? O direito ao governo honesto constitui uma prerrogativa insuprimível, inalienável da cidadania. Nenhum cidadão da República pode ser constrangido a viver em uma comunidade moralmente corrompida. Embora irrecusável a posição de grande relevo dos deputados federais e senadores da República no contexto político e institucional emergente de nossa Carta Política, impõe-se reconhecer, até mesmo como decorrência necessária do princípio republicano, a possibilidade de responsabilizá-los penalmente pelos atos ilícitos que eventualmente venham a praticar no desempenho de suas funções ou até mesmo fora delas. Não obstante a posição que detém
na estrutura político-institucional do Poder Legislativo da União, o membro do Congresso Nacional, que também é súdito das leis, como qualquer outro cidadão desta República, não se exonera da responsabilidade penal emergente dos atos que tenha praticado. Aqueles que são investidos por eleição ou investidos por nomeação em mandatos eletivos ou em cargos incumbidos de desempenhar a alta missão de reger os destinos do Estado, hão de manter estrito respeito e total obediência aos postulados da probidade pessoal e da moralidade administrativa. Ninguém nesta República está acima da autoridade das leis e da Constituição. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, foi a última a votar e se posicionou favorável à aplicação das medidas cautelares contra parlamentares. Mas ponderou que quando a medida envolver o comprometimento das atividades do senador ou do deputado, deverá passar pelo crivo da respectiva Casa Legislativa. Contra uma decisão judicial cabem recursos, mas não cabem desacatos, não cabem observâncias. E para quem imunidade não se transforma em impunidade, é que a interpretação das normas haverão de preservar a atividade de todos os agentes públicos, magistrados, legisladores, governantes, na forma da Constituição e da lei, para que se tenha, então, a certeza do direito que está sendo aplicado e a garantia do Estado democrático de direito. O direito é sistema, e como sistema interpreta-se de maneira integrada de normas, segundo o que a Constituição põe, e a Constituição não dá com a mão direita para tirar com a esquerda. E por isso, a partir desses pontos, é que eu fiz a análise, considerando que, pelo princípio da igualdade, todos têm de se submeter a todas as leis, isto vale também para a legislação penal, claro, com as peculiaridades apenas resultantes, como dissemos, da condição, por exemplo, de um parlamentar que só pode ser preso em flagrante em caso de crime inafiançável, porque a Constituição assim determinou. Mas com a certeza de que essa configuração constitucional não significa que haja intocáveis numa república, quer servidores públicos ou não, quer agentes públicos ou não, quer magistrados, legisladores, governantes, mas no ponto específico que se refere ao exercício do mandato, como é um afastamento de algo que foi entregue pelo eleitor, tenho para mim que, neste caso, o magistrado haverá de tomar as decisões pertinentes inerentes à jurisdição penal, mas que deverá encaminhar ao órgão competente, pelo próprio magistrado, para que se tenha, então, a possibilidade de prosseguimento ou não, de manutenção ou não, da medida específica apenas de mandato, nos casos em que haja interferência, portanto, na representação popular. O programa faz agora um rápido intervalo e volta já. O programa Grandes Julgamentos do STF de hoje explica quais os desdobramentos da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a aplicação das medidas cautelares previstas no CPP a parlamentares. De acordo com a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, não são todas as medidas cautelares que deverão ser apreciadas pela respectiva Casa Legislativa. Apenas aquelas que interfiram, direta ou indiretamente, no mandato do parlamentar. O que o Supremo enfrentou será que existem medidas cautelares processuais penais diferentes da prisão, como afastamento do mandato, proibição de ter contato com outros investigados e assim por diante? Será que essas medidas se aplicam a parlamentares também, diante da omissão do texto constitucional, que somente se refere à prisão, somente restringe a possibilidade de prisão? E o Supremo entendeu que sim, que é possível impor essas medidas cautelares a parlamentares, a deputados, senadores, parlamentares estaduais e assim por diante. Segundo ponto, caso elas sejam impostas, é necessário que a casa respectiva, no plano federal, Senado ou Câmara, avalie e resolva se é necessário manter ou suspender essas cautelares impostas. Para esse advogado, a decisão é um exemplo de judicialização da política, um fenômeno mundial que nos últimos anos tem atingido o Brasil. Ela ocorre quando questões relacionadas aos poderes executivo ou legislativo são pacificadas pelo Poder Judiciário.
essa decisão envolve uma dimensão da judicialização da política. Em primeiro lugar, porque o que se discutiu é a aplicação ou não de medidas cautelares, ou seja, de restrição de direitos a pessoas que estão investidas em mandato eletivo. Então, a situação que se debate nesse caso é se o mandato legitimamente outorgado pela população brasileira a um senador ou a um deputado federal pode ou não pode ser delimitado, restringido por medidas de caráter judicial. Especialista em direito penal e processo penal, o advogado Tiago Soares acredita que as medidas cautelares são eficientes diante do atual cenário no sistema prisional do Brasil. A prisão se mostrou ineficiente, nem sempre o meio idôneo. Então, desproporcional em determinado caso. Então, é possível que o juiz ele fixe uma medida que garanta a instrução criminal, a aplicação da lei, ou que evite que o acusado ou o réu pratique novo crime sem que o juiz determine uma prisão. Nessa hipótese, ele pode determinar que o acusado se recolha no seu estabelecimento, na sua residência no período noturno, que preste informações sobre suas atividades em juízo de forma regular, deixe de falar com alguém ou deixe de frequentar determinados lugares que, pela circunstância dos fatos apurados, pode estar relacionado com o crime. Então, são medidas que flexibilizam a hipótese de aplicação da prisão, mas que têm natureza cautelar para garantir a aplicação da lei, a instrução criminal e também a evitar que o acusado pratique novos crimes. Ela pode ser aplicada de forma cumulativa, o juiz pode fixar várias medidas cautelares, ou ele pode considerar que, cumprida uma medida mais flexível, ele pode acumular com outra e converter em prisão preventiva também se as anteriores não foram tão eficientes ou idôneas como a prisão. E a edição de hoje termina por aqui. Para rever este ou outros programas é só acessar tvjustiça.jus.br e procurar Grandes Julgamentos do STF. Obrigada pela sua companhia e até a próxima edição. Tchau!